No sistema nervoso, então, nós temos principalmente aí uma modulação química ou neuroquímica através de neurotransmissores que vão facilitar ou inibir a geração de potenciais de ação. Existem também contatos elétricos diretos, né, entre membranas, no qual chamamos de sinapse elétrica, mas a modulação de fato da geração de potenciais de ação se dá neuroquimicamente. Então aqui foi colocado aqui uma ilustração do Goodman, duas aferências aqui, uma excitatória e uma inibitória. Tá? Na verdade, mostrando as possibilidades, né, que existem para a produção de PEPs e PIPs. Nessa aferência aqui superior, né, que mostra aqui, nós temos então, à medida que o estímulo elétrico chega numa terminação axonial, uma terminação nervosa, portanto pré-sináptica, contendo vesículas de neurotransmissor, aqui mostrando aqui canais de sódio abrindo, né, e iniciando então chegando, alcançando a despolarização no terminal sináptico. Isso fará com que canais de cálcio voltagem dependentes, principalmente do tipo N, né, localizados nessas terminações, se abram também, né, em função da despolarização mediada pelo sódio, ou seja, do potencial de ação, da onda de despolarização que chega nesse terminal. E o cálcio, ele é importantíssimo aqui para modular a secreção, a degranulação, né, das vesículas secretórias contendo o neurotransmissor. Portanto, quanto maior for a frequência de potenciais de ação que alcançar um botão sináptico, maior a quantidade de cálcio e suas concentrações intracelular, o que vai modular maior degranulação, fusão então das vesículas secretórias com a membrana, ocorrendo a exocitose do neurotransmissor. Esse neurotransmissor, no caso de uma estimulação excitatória, tá, ele vai ou atuar sobre um receptor específico, né, aumentando ou a permeabilidade ao sódio ou aumentando a permeabilidade ao cálcio. Tá? Está mostrando as duas possibilidades. Obviamente, com determinada terminação sináptica, vai liberar um só tipo de neurotransmissor, afetando uma determinada espécie iônica. Esses receptores, então, eles podem ser receptores que são propriamente dito canais iônicos, né, que apresentam lá um sítio de ligação para o neurotransmissor, e, portanto, o canal é modulado diretamente, quimicamente, pelo próprio neurotransmissor, daí nós chamamos aí de receptores ionotróficos, que são extremamente importantes, né, para regular uma ação rápida no sentido de estimular o aumento do potencial de repouso, né, através da entrada de sódio ou de cálcio, que são cargas positivas, que tendem a entrar a favor do seu gradiente eletroquímico, elevando, portanto, o potencial, né, de repouso em direção ao limiar. À medida que alcança o limiar, essa fibra pós-sináptica, então, dispara um potencial de ação que se propaga em direção ao cone de implantação do axônio e na fibra axonial. Outros tipos de receptores também importantes, né, que de fato não são o próprio canal iônico, mas vão modular a regulação de canais iônicos através de uma transdução intracelular de sinal. Então a resposta de fato é mais lenta, né, do que a regulação de um receptor ionotrófico, onde ele mesmo é o canal, né. Esses outros receptores, eles são conhecidos como receptores metabotróficos, que eu vou também discutir a seguir. Então nós temos ou receptores ionotróficos ou metabotróficos, né, de qualquer forma estão associados a uma estimulação do receptor, que ao abrirem ou ao modularem a abertura de canais de sódio ou de cálcio, vão promover uma elevação do potencial em direção ao limiar, e à medida que chegam ao limiar, disparam-se potenciais de ação, daí a partir dos canais voltagem dependentes de sódio ou de cálcio. Temos que lembrar que o fato de o potencial aqui, né, em membrana de repouso, ele alcançar ou não o limiar, ele vai depender não só do nível de estímulo excitatório,
né, do número aqui de sinapses excitatórias que estão estimulando, né, num determinado no espaço, né, ao longo da membrana, mas também, né, em relação ao tempo, se naquele momento, né, as aferências, tanto excitatórias quanto inibitórias, né, qual delas se predomina, né, e a partir dessa somação, né, dessa balança de estímulos excitatórios e inibitórios ao longo do espaço, ao longo do tempo, né, qual delas será predominante a ponto de ser suficientemente forte para manter o potencial repulso, para levar ele até o limiar. Tá? Então, de fato, a geração ou não de potenciais de ação se dá não por um estímulo isolado, mas sim pelo conjunto de estímulos excitatórios e inibitórios que ocorrem ao longo do espaço e tempo, temporalmente, e essa somação em si, sim, definirá se haverá uma geração de novos potenciais de ação na fibra pós-sináptica. Aqui embaixo, então, né, também, à medida que chega a onda de despolarização na fibra pré-sináptica, agora inibitória aqui, né, isso modulará a entrada de cálcio, né, e o cálcio vai secretar, então, neurotransmissores, que, por sua vez, aqui nesse caso, irão regular a abertura de canais de potássio ou de cloreto, que irão deixar a fibra mais negativa, dificultando ou inibindo a geração de potenciais de ação. Nesse caso, nós temos então o estímulo pós-sináptico inibitório. O potássio, sabemos que ele é mais concentrado no meio intracelular, e à medida que um estímulo neuroquímico favorece a sua saída, o meio interno tende a se tornar mais negativo. Né? Se aqui já estiver gerando potenciais de ação, a saída de potássio irá favorecer a repolarização e o estado de hiperpolarização pós-potencial de ação, ou seja, hiperpolarização no sentido de o repouso ficar mais negativo que o normal, e isso vai desfavorecer o início de um novo potencial de ação. Se nós pensássemos em frequência de potenciais de ação aqui, isso afastaria um potencial de ação do outro, diminuindo a frequência de potenciais de ação e, portanto, diminuindo o estímulo químico e o estímulo elétrico nessa membrana pós-sináptica. Da mesma forma, né, receptores que, de alguma forma, abrem os canais de cloreto, que é onde esse ânion é mais concentrado fora que dentro, o cloreto, na membrana, ao aumentar a permeabilidade do cloreto, o cloreto entra a favor de seu gradiente químico, portanto, né? E isso vai favorecer então a negatividade, dificultando então a geração de potenciais, afastando o potencial de membrana, como mostra aqui na figura abaixo, né? Afastando ele do potencial limiar e dificultando, inibindo a geração de novos potenciais de ação. De fato, como eu falei, não necessariamente vai interromper a geração de potenciais de ação, mas pode modular uma diminuição da frequência desses potenciais de ação que estão sendo transmitidos por esse neurônio pós-sináptico.